Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Hoje continua sendo sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025, e eu volto para ler a vocês mais uma atualização do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita, agradeço o carinho e peço a vocês que gostam das informações de obter opiniões sobre esse conteúdo diversificado, por favor, se inscrevam no meu canal, deixe o seu like como contribuição, deixe o seu comentário e ative o sininho para todas as notificações. Esses indicadores garantem que não nos percamos mais de vista e que meu conteúdo também seja recomendado cada vez mais a novas pessoas, que assim como você que chega e faz essas atitudes, pode fazer também, né? Meus amigos, eu trago aqui mais um relatório de Judge, Mark, algumas notas de toda essa grande inteligência e gostaria de ler a vocês estes grandes resumos, bastante positivos, bastante esperançosos, uma dissolução cada vez maior desses eventos que está acompanhando o reset global das moedas. E eu gostaria de começar com o seguinte, vamos lá? De acordo com o relatório de Judge Byington, em 11 de dezembro de 2025, o presidente Donald John Trump sancionou o Acordo de Restauração Global, abrindo caminho para a emissão da sequência de chaves QFS final aos comandos militares em 27 países. Essa medida possibilitou a formação de conselhos soberanos em todos os territórios respaldados por ouro, aplicados pela verdade e guiados pela consciência. O Acordo de Restauração Global desencadeou a maior transferência de riqueza da história, com notificações de nível 4B sendo iniciadas sob a proteção inviolável do QFS. O relatório destaca que o dinar iraquiano estabilizou-se em 4 dólares e 17, enquanto as moedas globais se alinham no balanço dos BRICS, anunciando pagamentos que começarão à meia-noite, 11 de dezembro de 2025, para determinados grupos. Além disso, o perdão da dívida está se espalhando pelo mundo, extinguindo a ilusão de 35 trilhões imposta das nações pela ganância dos comunistas. Os decretos do Nezar e Gesara devem entrar em vigor integralmente ao amanhecer de 12 de dezembro de 2025, zerando as dívidas de todos, extinguindo hipotecas, avaliando o fardo dos estudantes e triplicando a Seguridade Social para amparar viúvas e órfãos. O QFS não é apenas uma atualização de software, é uma substituição total da matriz bancária, com segurança via satélite incorruptível e imune a fraudes. A moeda fiduciária e empréstimos com reservas fracionárias estão se tornando coisa do passado. O antigo sistema construído sobre dívida arquitetada, extração silenciosa e controle psicológico está ruindo, abrindo caminho para um mundo justo e transparente. A grande previsão de Bruce, como observado por Ginger Doucet, oferece informações adicionais sobre os desenvolvimentos. Um novo grupo de detentores de títulos recebeu fundos para viagens a Reno e espera-se que o nível 4A, os grupos dos almirantes, recebam seus pagamentos a partir de 12 de dezembro de 2025. O relatório também menciona que os pagamentos do DOGE e os dividendos tarifários devem ser liberados após 2 ou 3 de janeiro, fazendo parte deste anúncio. A economia dos Estados Unidos da América está passando por uma transformação significativa, com o Fed reduzindo as taxas de juros novamente para uma faixa entre 3,5% e 3,75%.
O plano Sandman dos White Hats, que visa colapsar a economia global por meio da desvalorização do dólar americano, está em andamento. Com o Japão se desfazendo de sua dívida americana, esse colapso do velho mundo está se acelerando e a ascensão do novo se desenrola em tempo real. As leis marcam o fim do sistema corrupto de bancos centrais e o surgimento de um mundo justo e transparente. Cidadãos maiores de 21 anos receberão pagamentos estruturados que restituem o que lhes foi tirado pelo sistema antigo. Impostos de renda cobrados ilegalmente serão restituídos com juros e hipotecas, cartões de crédito e estruturas de empréstimos com juros compostos criados por meio de práticas bancárias fraudulentas serão perdoadas. Em conclusão, o mundo está à beira de uma transformação econômica sem precedentes na história da humanidade. O QFS, Onesara e o Gesara não são apenas conceitos, estão se tornando realidade, marcando o início de uma nova era de prosperidade, transparência e abundância. Enquanto o velho mundo desmorona, o novo surge, e é essencial compreender os sinais e estar preparado para as mudanças que estão acontecendo. Seu valor está sendo restaurado, seus direitos estão sendo restabelecidos, e seu futuro está sendo reconstruído sobre os alicerces da transparência e da abundância. Trump assinou o Acordo de Restauração Global e a sequência de chaves QFS final foi emitida para os comandos militares em 27 países. Conselhos soberanos estavam sendo formados em todos os territórios respaldados por ouro, aplicados pela verdade e guiados pela consciência. Reavaliação monetária global havia desencadeado a maior transferência de riqueza da história. As notificações do nível 4B começaram sob a proteção inviolável do sistema financeiro quântico, com agendamentos de resgates marcados 11 a 13 de dezembro, garantindo que os responsáveis por projetos humanitários recebam suas verbas sem demora. O dinar iraquiano estabilizou-se em $4,17, enquanto as moedas globais se alinham no balanço dos BRICS, anunciando pagamentos que começarão 11 de dezembro para níveis selecionados, a partir de 11 de dezembro. Os decretos entram em vigor, zerando dívidas. A riqueza não flui para os acumuladores, mas para os construtores da luz, com os números 800 que transmitem bênçãos que transformam a escassez em abundância da noite para o dia. A aliança confirma as trocas na primeira semana a preços equivalentes aos de 1955, um retorno à equidade onde todas as famílias prosperam. A hora chegou, recebam-na de braços abertos. Isso não foi um exercício, foi o cumprimento de profecias. A tempestade não ruge com o caos, mas com ordem celestial, resgatando os vulneráveis e subjulgando o mal. Abram os olhos, permaneçam vigilantes e confiem no plano do Todo-Poderoso que desenrola diante de nós. A grande decisão. Não há um grupo novo de detentores de títulos. Eles já estão entrando de última hora e recebendo verbas para viagens a Reno. Isso começou às 11 horas. São pessoas que viajaram a passeio, não em voos particulares. Estão trabalhando nisso e agora ouvimos dizer que está bastante movimentado. Bruce acha que é um grupo menor e que já passou por uma triagem prévia. Em relação a Reno, nível 4A, os grupos do Almirante. O Wells Fargo não vê diferença entre 4A e B.
Bruce soube por um funcionário Paymaster que eles começarão a pagar os grupos do almirante na sexta-feira com dinheiro depositado em suas contas e que eles serão notificados quando poderão acessar o valor, o que pode acontecer em 1 ou 2 dias. Estamos muito animados com a notícia. Os detentores de títulos do nível 3 que aderiram de última hora devem ter recebido e-mails hoje. Mas Bruce está ouvindo que os receberão na sexta ou sábado. As notificações também podem sair no fim de semana. A informação mais recente de uma fonte confiável é que o lançamento ocorrerá no fim de semana. Os grupos de almirantes têm acesso aos seus fundos. Possivelmente no fim de semana, teoricamente, poderemos realizar a troca no sábado à tarde ou no domingo. Os pagamentos em Doge e os dividendos tarifários devem ser efetuados. Aguarde um anúncio entre 1 e 3 de janeiro. Nezara deve fazer parte disso, juntamente com a nova moeda americana. Poderemos discutir a possibilidade de acabar com o imposto de renda. Prevê um imposto de consumo de cerca de 15% para novos bens. Doge também no ano novo, por volta de 3 a 5 de janeiro, deve ir diretamente para as contas bancárias. O dinheiro destinado ao descanso e lazer deve estar em nossas contas quando formos às nossas consultas. A economia está em colapso. Acreditamos que haja um prejuízo de 20 mil libras na folha de pagamento por mês. 11 de dezembro. Um plano para colapsar a economia global através da queda do dólar americano envolveu a venda massiva de títulos do Tesouro do ZEU. O Fed cede à pressão de Trump. O mundo está à beira de uma transformação econômica sem precedentes na história da humanidade. Por gerações vivemos sob uma ordem financeira construída sobre dívidas manipuladas, exploração silenciosa e controle psicológico, mas essa arquitetura está ruindo. Antes ridicularizados como mito, o Nezara e Gessara agora emergem para o conhecimento público como as peças finais de uma transição global. Aprovados discretamente durante o governo do presidente Donald John Trump e reconhecidas por 209 nações soberanas, essas leis marcam o fim do sistema corrupto de bancos centrais e a ascensão de um mundo justo e transparente. No centro dessa transição está o sistema financeiro quântico. O QFS não é uma atualização de software, é uma substituição total da matriz bancária, segura por satélite, incorruptível e imunes a ataques cibernéticos. Moeda fiduciária e empréstimos com reservas fracionárias acabaram. O desaparecimento dos bancos, dos caixas eletrônicos e das mudanças silenciosas no sistema de pagamentos globais não são coincidências. São procedimentos controlados de desmantelamento à medida que a reinicialização se desenrola. E com essa mudança vem a restituição. Também promovem a justiça em escala nacional. Impostos de renda cobrados ilegalmente serão restituídos com juros. Hipotecas, cartões de crédito e estruturas de empréstimos com juros compostos, criados por meio de práticas bancárias fraudulentas, serão perdoadas e os juros devolvidos. Os pagamentos da Previdência Social aumentarão drasticamente, tirando idosos e pessoas com deficiência da escassez artificial. O sistema de exploração do IRS chega ao fim e é substituído por uma estrutura transparente, baseada no consumo, que não pode ser usado como arma. Isso não é teatro político, é a destruição de uma arquitetura parasitária que se alimentou da humanidade por mais de um século. A riqueza roubada das nações, escondida em repositórios,
fora dos registros oficiais, contas satélites e cofres secretos, está sendo recuperada e redistribuída ao povo. Moedas lastreadas em ouro e prata substituirão as notas fiduciárias. Criptografia quântica protegerá cada transação. Inflação, corrupção e pobreza planejada não sobreviverão dentro desse sistema. Você não está testemunhando especulação. Você está vivendo a transição. O colapso do velho mundo está se acelerando e a ascensão do novo está se desenrolando em tempo real. Aqueles que compreendem os sinais já sentem a mudança. Aqueles que duvidam logo verão provas inegáveis. Seu valor está sendo restaurado. Seus direitos estão sendo restabelecidos. Seu futuro está sendo reconstruído sobre os alicerces da transparência e da abundância. No último episódio do podcast, trouxeram uma mistura de atualizações que deixaram os ouvintes ansiosos pelo que está por vir. Como sempre, iniciaram a discussão e, dito isso, analisamos os principais destaques. A conversa começa com uma nota de esperança. Quando uma pessoa pergunta o que será este mês de dezembro, respondendo afirmativamente, sugerindo que este poderia ser o último dezembro antes de uma reestruturação significativa. Essa opinião foi recebida como uma pergunta subsequente: o que estava causando o atraso? Foi indicado que esperavam uma atualização em breve sobre a emissão dos títulos, pois foi visto algumas pessoas informando que tinham uma reunião naquele dia. A discussão então divagou por vários tópicos, incluindo uma postagem no Truth Social mencionando o Sr. Poole com um sinal verde, o preço atual da prata na COMEX e a ativação da Starlink de Musk no Iraque. Foi observado que este seria um divisor de águas para as comunicações na região. Ele também mencionou a recepção calorosa da Embaixada do Iraque e a votação da Câmara dos Representantes do ZEWA para revogar as autorizações de 1991 e 2002 para o uso da força militar contra o Iraque. Considerando o fortalecimento da parceria entre os dois países e mais um passo rumo à saída do ZEWA do Iraque, uma vez quitada a dívida. Um dos pontos mais importantes levantados por Mark foi a respeito das exportações de petróleo do Iraque para o ZEWA, que ultrapassaram as da Arábia Saudita. Na opinião dele, isso pode ser um sinal de que os Estados Unidos estão discretamente reabastecendo sua reserva estratégica de petróleo. Além disso, Marquezê destacou os esforços do Iraque para desenvolver seus mercados financeiros como parte das políticas de reforma destinadas a aumentar o poder de compra e reformar sua moeda. Essas ações, sugeriu ele, fazem parte de uma lista de tarefas que está sendo executada bem diante dos nossos olhos. Uma previsão de Frank de que o dinar iraquiano poderia ser reavaliado 1 para 1 dentro do Iraque e potencialmente adotar um regime de flutuação administrado fora do país por volta de 1º de janeiro de 2026, chamou atenção. Embora alguns tenham expressado ceticismo sobre a lista de verificação, reconhecemos que será um prazo plausível para reavaliação dos grupos privados que podem sofrer alterações a qualquer momento. O clima geral entre os membros parece ser de otimismo cauteloso, com uma mistura de esperança e frustração. Pelo menos ainda estamos aqui. A expectativa é palpável e sincera e há uma profunda esperança.
Essas são as combinações sobre os eventos globais, previsões financeiras e a expectativa contínua de uma restauração significativa. Embora o momento exato permaneça incerto, as análises fornecidas e as discussões com os membros continuam a oferecer uma visão fascinante das complexidades das finanças globais e da geopolítica. Como sempre, os ouvintes são lembrados de se manterem informados e de consultarem profissionais antes de tomar qualquer decisão financeira. Temos informações sobre o estado atual do dinar e o processo de câmbio. E aqui está um resumo dos principais pontos discutidos. Obter informações confiáveis está cada vez mais difícil devido aos acordos de confidencialidade. No entanto, temos informações muito boas e muito precisas. O Iraque deve divulgar a taxa de câmbio que inicialmente se esperava que estivesse disponível no domingo. Embora as taxas ainda não estejam visíveis nos monitores do centro de resgate ou nas taxas de câmbio, elas já aparecem nos monitores dos bancos. Bruce prevê que as taxas estarão disponíveis nas casas de câmbio até amanhã no sábado. Os centros de resgate, criados principalmente para o ZIM, um produto resgatável, são supervisionados por diversos bancos, incluindo o Wells Fargo no ZEUA, o HSBC no Canadá, o Banco Santander e a HSBC na América Latina. Enfatizam que as taxas exibidas nas telas do centro de resgate serão cruciais, pois algumas taxas serão as mesmas, enquanto outras serão diferentes. As fontes, principalmente responsáveis pelo pagamento dos títulos, indicam que os detentores receberão e-mails concedendo acesso às suas contas. Embora isso ainda não tenha acontecido, esperamos que ocorra com o Tier 4B, recebendo as notificações até sábado ou domingo. Se as notificações forem enviadas, prevemos que os agendamentos sejam feitos até amanhã, sábado. Também observamos que as taxas de câmbio podem mudar a qualquer momento, geralmente aos domingos ou quarta-feiras. E as taxas de câmbio podem não ser cruciais para o início do processo de câmbio. Outro ponto é a taxa de câmbio do dinar no centro de resgate foi reduzida e espera-se que essa taxa seja favorável para os detentores de moeda. Em troca. Bom, pessoal, de certa forma essas são as informações mais recentes que eu queria trazer à comunidade na continuidade dessa nossa sexta-feira. Nesse segundo fluxo de notícias e informações, com muita esperança, otimismo, aguardando realmente que esses eventos passem a ocorrer nessa sexta, nesse sábado, domingo, na próxima semana, os eventos de liberação. E eu vou estar de olho, olhos de águia sobre isso. Agradeço a vocês que chegaram até aqui, que estão no meu canal desde o início. E se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreve, torne essa família cada vez maior. Deixa o seu like como contribuição, deixa o seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Continuem tendo uma excelente sexta-feira abençoada. Eu volto amanhã com novidades. Convido todos vocês a voltarem, sem exceção. Vai ser um prazer, uma honra receber todos aqui novamente. Tenham um excelente final de semana abençoado, cheio de novidades, prosperidade, saúde, paz, abundância, bênçãos sem fronteiras, sem medidas. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.